As crianças e adolescentes com idades entre 12 a 17 anos são as principais vítimas de abuso sexual. O dado faz parte de um levantamento da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual de Alagoas. E foi exatamente com 12 anos que esta jovem começou a ser abusada pelo padrasto. Toda vez que a minha mãe saía para a trabalhar, que ia comprar as verduras, fruta para vender, para ter alguma coisa para comer. Aí ele fazia isso de madrugada, né? Chegou até um dia dele bater na porta do meu quarto, aí a minha irmã abriu, que ele disse que deixou a bolsa e as coisas dele lá e entrou. E daí eu só vejo aquela tintura de uma pessoa em cima de mim, queria me levantar, ele segurou meus dois pulsos do braço e começou a tocar a minha boca, falar que se eu gritasse, alguma pessoa escutasse, eu ia ver. Durante 5 longos anos, ela conviveu com abusos e ameaças, sem coragem para contar o que sofria dentro de casa. Se afastei da minha família, não falava com ninguém, não entrava em contato, nem nada, não conversava. Cheguei a fazer coisas porque me doía, começava a me cortar. Chorava muito, queria tanto contar tudo pra minha mãe, né? Mas eu estava levando uma ameaça. Ele me ameaçava direito, se eu contasse eu ia ver. E também o medo, né? Ficar traumatizada por ele estar com a faca do lado da cintura. E, tipo, não foi só eu, né? Foi minha irmã de 10 anos também, né? Que é uma criancinha, uma criança pra mim, né? Também, como eu sou uma criança. No começo deste ano, toda a família descobriu o crime da pior maneira. A adolescente engravidou do abusador. Eu comecei a sentir umas dores na barriga. Aí eu não estava me aguentando nem andar, nem nada. Só que eu achei estranho porque estava DPM, isso. E daí a minha mãe pegou e me levou no hospital. Só que a minha barriga não cresceu nem nada. Eu cheguei lá no hospital, a médica me examinou, olhou na minha barriga e botou coisa do bebê pra saber. Aí ela disse, você tá grávida. Eu fiquei sem acreditar, né? Comecei a chorar desesperada, dizendo como é que pode isso, eu estar grávida. É difícil saber ao certo o que se passa na cabeça de uma vítima de violência sexual, ainda mais sendo criança ou adolescente. É algo muito delicado que pode mudar completamente a vida e a forma de se relacionar com outras pessoas. O caminho até a superação envolve medo, insegurança, raiva e até culpa. Eu achei que não ia ter ninguém, daí eu fiquei desesperada do hospital chorando, sofrendo com muita dor. Eu fiquei sem entender, né? Me perguntando como é que eu tô grávida, que a minha barriga não cresceu. Me perguntando tanta coisa, até hoje eu me pergunto a Deus, por que tudo isso aconteceu e eu não vi, entendeu assim? Então aconteceu porque eu tava grávida, não mexeu, eu tava tomando remédio, a criança podia nascer com algum probleminha, né? A confusão de sentimentos, segundo esta psicóloga, é muito comum. No primeiro momento, quando elas chegam após um abuso, né, um abuso recente, o que a gente observa? Uma enorme desorganização emocional, né? Essa menina, ela tá sem entender o que realmente aconteceu, por que aconteceu, né? Muitas vezes questionamentos que envolvem até culpa, né? O que foi que eu fiz para passar por isso, né? Enfim. Então, esse sentimento de culpa, esse sentimento, na verdade, desorganizado que se apresenta, né, na fala dela, traz uma certa dificuldade, né, para esse primeiro momento, mas que a gente, ao mesmo tempo, acolhe para que ela se sinta à vontade, para que ela também possa expressar o que ela quiser, seja por palavras ou seja mesmo pelo próprio choro. Sem dúvida nenhuma, a assistência é fundamental. Lidar com tantas coisas sozinho é muito difícil e pode resultar em algo ainda mais desastroso: o suicídio. Em Maceió, no Hospital da Mulher, existe uma unidade da Rede de Acolhimento às Vítimas de Violência Sexual em Alagoas. Em 2021,
474 atendimentos já foram realizados, mas o número pode ser ainda maior. Nós tivemos um aumento grande do número de vítimas. E a gente, como eu bem coloquei para vocês, a gente acredita que esse número ainda não condiz com a realidade alagoana. E aí, assim, eu queria apenas destacar que essa realidade, a gente está falando no estado de Alagoas, mas ela é uma realidade nacional e mundial. A violência sexual, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. E que os custos, os danos que a violência sexual causam na sociedade chega a ser muito maior do que o investimento que é feito em saúde e em educação. A preocupação durante a pandemia é que as crianças ficaram mais tempo dentro de casa. E é justamente onde mora também o perigo. A principal dificuldade que a gente tem é romper, não é nem no atendimento, é em romper o segredo familiar. Como essa violência acontece no âmbito familiar, existe esse segredo que dificilmente ele consegue ser rompido, a não ser que ele caminhe, a violência sexual caminhe para a violência física. Então, quando a violência ela toma uma perspectiva mais visual, então é possível que os vizinhos denunciem, é possível que alguém da família consiga perceber. Como elas são muito crianças, elas ainda não entendem que aquela pessoa que supostamente deveria amá-la, ou deveria cuidá-la, ela não consegue assimilar e ela acaba que aceita, como se aquilo ali fosse normal, porque para ela interpreta como normal, Então, por isso que acaba se estendendo também por muito tempo. O acompanhamento multidisciplinar dura no mínimo 6 meses. É um processo delicado e dividido em etapas, mas varia de acordo com os traumas que a violência sexual causou em cada uma das vítimas. Além disso, o Conselho Tutelar também atua para garantir medidas protetivas. Está lá no artigo 101, do 1 ao 7º do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o Conselho Tutelar vai se reunir, o colegiado irá se reunir e vai analisar qual é a melhor medida para que a criança ou adolescente que foi violentada receba uma proteção integral. Encaminha a criança ou adolescente para o CREAS, que é o órgão competente, o órgão que dá o apoio às vítimas de violência sexual, para que ela possa receber todo o apoio possível, para que ela não tenha problemas psicológicos que muitas das vezes ocorrem com criança e adolescente, e receba toda a orientação possível, pois o CREAS tem a sua equipe técnica, com advogado, assistente social, psicólogos. A boa notícia é que Alagoas também conta com outras unidades de saúde espalhadas pelo estado, com equipes preparadas para acolher as vítimas de abuso sexual. Temos uma equipe exclusiva, composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, ginecologistas, que eles trabalham especificamente com isso. E que aqui, por mais que a gente esteja localizado no Hospital da Mulher, que é uma das portas da rede, nós temos outras portas que nós assessoramos. Nós temos o Hospital Geral do Estado, nós temos o Hospital Ibigato Falcão, que fica no Rio Largo, e nós temos para atender todo o sertão o Hospital Dr. Daniel Uli. Então, nessas portas, nós temos pessoas preparadas para poder garantir essa assistência adequada a essas vítimas. A jovem de 17 anos abusada pelo padrasto é acompanhada há 5 meses, a idade do filhinho dela, fruto da violência que vivia calada. Quando eu estava querendo aceitar a criança, aí depois, com muito de ajuda daqui, foi daí que eu fui vendo que a criança não tem nada a ver, é uma vítima também, Mas eu não aceitava, queria botar na fila da adoção. Felizmente, depois da revelação, a jovem encontrou o apoio que não foi capaz de buscar antes. Agora estou se sentindo bem, Estou tendo tratamento, apoio das pessoas, Uma coisa que aconteceu comigo vai ficar ali marcado, uma cicatriz, Porque toda vez que chega no dia 2, dia 3, eu vou lembrar de tudo, porque é uma data que eu vou completar meses. E é uma coisa que fica passando, é um filme, que passa pela
minha cabeça, mas graças a Deus tive um apoio, conversaram muito comigo. Cheguei até no começo não querer falar, né? Não queria falar com ninguém, eu não tava, aí agora que eu tô me evoluindo, né, na verdade, querendo falar com as pessoas, não queria falar comigo nenhum, me afastei das redes sociais e tudo. Aí foi daí que eu fiquei no apoio daqui, Hospital da Mulher, e me ajudaram muito, né? E quanto eles me ajudaram, a minhas irmãs, né? Meu pai me ajudou, minha madrinha, me deram muito apoio, conversaram, deram palavras de conforto. Aos poucos, com a ajuda da família e da equipe da rede especializada, ela tenta deixar os traumas para trás e pensar no futuro. Afinal, para seguir em frente, é preciso ter sonhos. Eu no futuro terminar os estudos para me fazer medicina. E eu no futuro queria terminar também fazer o balé. E o mais importante a ser dito e reforçado é que a vítima de violência sexual jamais estará sozinha, como a maioria acredita. E, inclusive, faz parte do nosso trabalho enquanto psicólogo perceber e estimular com que elas realmente tenham perspectiva, né, para esse futuro. Por exemplo, algumas pessoas elas vêm tão com tanta desesperança, né, diante do que aconteceu, sem perspectiva. E um dos nossos trabalhos é justamente isso, de estimular para que ela consiga visualizar novas possibilidades, se reestruturar e se ressignificar. Saiba que vocês não estão sozinhas. Existe toda uma equipe preparada para acolher você, para dar toda a assistência que você e a sua família precisa. Eu deixaria assim um recado que eu poderia também ter feito, né? Entrar em contato com o conselho ou ir na polícia, na delegacia, né? E contar, né, o que está acontecendo dentro de casa. Ou se não, se já que é sua amiga, sua mãe é sua amiga, contar toda a verdade para ela. Dizer que você está sofrendo muito ameaça por essa pessoa e não ter medo, né? Porque eu sei que as ameaças hoje causam medo para todo mundo, né? Mesmo ameaçando com algum objeto causa medo sim. Mas manter em pé, criar força, né? E seguir em frente, procurar alguma pessoa para conversar, né? Não guardar para você mesmo, porque vai afetar você e não uma pessoa que está lhe afetando.